Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus continue em Cristo vos abençoando. Desde já quero começar agradecendo aos irmãos que estão se inscrevendo no canal, que estão dando seu like, que estão aí comentando no canal. Que Deus abençoe, que Deus em Cristo possa vos abençoar e recompensar, né, irmãos? E os irmãos que ainda não são inscritos, por favor, por gentileza, nos ajude, dá o seu like, comenta no canal, se inscreve, nos ajude a levar o Evangelho, a palavra do Senhor para aqueles que necessitam e precisam, tá, irmãos? Nós vamos falar no tema de hoje, um vídeo bem rápido, bem curto. Nós vamos falar da origem da teologia, ou da origem dos seminários teológicos nas Assembleias de Deus. Nós fizemos, pela infinita misericórdia do Senhor, uma live com o evangelista William Moras, de Minas Gerais, falando justamente deste tema, né? Lógico, o tema da live foi Papo Teológico, e nós citamos ali justamente o começo dos seminários teológicos no Brasil, nas Assembleias de Deus, particularmente, né, irmãos? Então nós falamos ali de algo muito interessante, tá, irmãos? Nós queremos dizer o seguinte, que teologia, seminário teológico é essencial para o obreiro cristão. Lógico que você tem que ver qual é o seminário, porque infelizmente os seminários teológicos hoje são liberais, estão desqualificando a palavra de Deus, né? Então procure um seminário teológico que acredite fielmente que a Bíblia é a palavra de Deus, tá, irmãos? Nós citamos também o seguinte, que a escola bíblica dominical ele é uma excelente forma teológica, ou um seminário teológico que tem se expandido, que tem crescido, o que tem feito que os obreiros venham crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom, meus irmãos? Vamos falar então de como começou, né, os seminários teológicos nas Assembleias de Deus. Lógico, a Assembleia de Deus, todos nós sabemos que ela começou com Daniel Berg e Gunnar Wingre em 1910, né? Eles chegaram ao Brasil em 1910 e foram para a Igreja Batista, foram praticamente expulsos da Igreja Batista e montaram, né, a Assembleia de Deus. O nome Assembleia de Deus só foi registrado em 1918, tá? Embora eles tenham saído em 1911, 1910, finalzinho de 1910, né? Começo de 1911, saíram da Batista e já se reuniam e falavam ali a respeito dos dons espirituais, tá, irmãos? Até 1940, nas primeiras décadas, os pioneiros assembleanos não eram a favor dos seminários teológicos, né? Nós vamos ver alguns motivos pelos quais fizeram que os pioneiros não viessem a achar importante os seminários teológicos, né? Nós vemos o seguinte, em primeiro ponto, nós vemos o seguinte, porque para ser pastor na época, não precisava de formação teológica. Primeiro ponto, para ser pastor, na época, na Assembleia de Deus, não precisava de seminários teológicos, tá? Mas por causa disso, surgiu a ideia de que não precisamos de teologia, né? Surgiu uma oposição nas Assembleias de Deus com justamente a oposição contra o sistema teológico, tá? Não queremos dizer aqui que não havia ensino das Escrituras. Sim, havia ensino das Escrituras, mas seminários teológicos ainda não existiam, tá? Então, eles pensavam justamente, na época não existia os seminários teológicos, porque para ser pastor não precisava, né? Diziam também que a mente ficava cheia e o coração vazio, né? Era uma palavra muito interessante aí que os pioneiros falavam, né? A mente ficava muito cheia de informação, mas o coração vazio e frio. E alguns dizem que a teologia ela esfria, ela não esfria. Ela apaga o falso fogo e acende o verdadeiro fogo do Espírito, né? Não queremos, logicamente, dizer que não tinham ensinamentos bíblicos, como nós falamos, pois desde o início das Assembleias de Deus tínhamos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, desde o início, né? Começou lá com o nosso querido irmão
José Batista de Carvalho, na casa dele, né? Com o segundo mês da fundação da igreja, da Assembleia de Deus, na casa do irmão em Cristo José Batista Carvalho, em Belém, né? Foi ministrada a primeira escola bíblica dominical, tá bom, queridos? Então, nós vemos aí algo muito interessante. Desde o começo havia escola bíblica dominical, né? Então, em 1911 a 1940, a igreja foi ensinada a igreja foi ensinada e orientada pelos missionários suecos chamados escandinavos, né? Também tinha outros missionários de outros países. Então, esses missionários de outros países eram chamados de escandinavos, né? Então, havia uma rejeição à teologia por causa também dos seminários suecos. Por quê? Os suecos, lógico, que vieram com a maior parte, né, dos missionários para orientar e para também ensinar os irmãos assembleanos a respeito da Bíblia, mas interessante que eles saíram da Suécia, e os suecos saíram de lá com um sentido de que os seminários teológicos estavam totalmente indo contra a palavra de Deus, porque na Suécia os seminários estavam, como aqui no Brasil hoje, muitos deles estavam liberais. O que é liberais? Desqualificando, desacreditando na palavra de Deus. Então, quando eles chegaram ao Brasil, né, o que houve? Houve uma divergência, porque eles não queriam, em hipótese alguma, que o que aconteceu na Suécia viesse a acontecer aqui no Brasil também. Então eles fizeram oposição enquanto a isso e, infelizmente, ganharam muitos adeptos nos pioneiros das Assembleias de Deus, né? Nós queremos dizer aqui que há seminários maravilhosos que acreditam fielmente que a palavra de Deus é verdade, tá? E quando isso mudou? Quando isso mudou, foi a partir da década de 1950. Por quando? Quando os missionários americanos vieram ao Brasil. Tá? Na Suécia, os seminários teológicos estavam totalmente destruídos, deturpando a palavra de Deus, mas, ao contrário, nos Estados Unidos, os seminários eram seminários sérios, que acreditavam fielmente na palavra de Deus. Então houve um embate, né? Os missionários suecos eram contra, mas já haviam feito a cabeça de muitos pioneiros contra os seminários, mas quando chega em 1950, os nossos queridos missionários americanos invadiram o Brasil com teologia séria, com o sentido dos seminários teológicos, no sentido sérios, que acreditavam e desenvolviam o obreiro para uma função ministerial mais eficaz, né? Eles tinham uma boa impressão da teologia, pois lá os seminários eram sérios e tinham também as escrituras com autoridade máxima sobre a igreja, e queriam implantar os seminários no Brasil, né? Lógico que houve um atrito, né? Então o que aconteceu? Antes de chegarem no Brasil, em 1946, houve o que? Na Convenção Geral das Assembleias de Deus, eles chegaram à seguinte conclusão, de que eles não precisariam dos seminários teológicos, né? Já tinha a escola bíblica dominical, então não precisaria dos seminários teológicos, né? Então, eles se reuniram em 1946 e 1949, na mesma convenção para tratar desses seminários, e mesmo assim a convenção falou que não precisaria mais, na verdade não precisaria dos seminários teológicos. Mas qual era a principal desculpa para não haver os seminários? Dentre a mente vazia e o coração, a mente cheia e o coração vazio, né? E entre outros seminários estavam ruins na Suécia, né? Eles tinham também uma frase interessante a respeito dos seminários, e era justamente o seguinte: Jesus vem e precisamos ganhar almas, não temos necessidade de estudar. Olha aí, então esse é o pensamento dos pioneiros. Aí Jesus vai vir, lógico que Cristo vai vir, então não temos a obrigação de ganhar almas, né, e não temos tempo ou necessidade de estudar, né? Então, este era o pensamento dos nossos queridos pioneiros. Em 1959, né, contra a convenção,
ou vamos dizer de uma forma escondida, foi fundada o primeiro seminário teológico, fora da permissão da Convenção da Assembleia de Deus, que foi a primeira a ser fundada, foi o IBAD, né, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Foi fundada com 8 alunos, somente 8 alunos, né? O IBAD ele foi fundado, né? Em 1962 foi fundado o IBP, que é o Instituto Bíblico Pentecostal. Esse já foi criado, fundado com justamente 90 alunos. Tá? Um começou com 8 alunos, outro começou com 90 alunos. Né? Esses seminários surgiram sem autorização da convenção, então, de uma forma escondida da convenção, mas eles haviam tomado essa posição, porque eles sabiam que os seminários teológicos eram essenciais hoje para o obreiro, né? Para aquele que consegue, para aquele que tem condições de estar aí entrando em um seminário teológico, né? Então, a partir disso tudo, em 1966, né, se reuniram novamente, né? A convenção se reuniu, já tinha o IBAD, o IBP, esses seminários teológicos, mas em 1966, se reuniram novamente para tratar deste assunto. E novamente a convenção disse: não precisamos de seminários teológicos. Né? Nós vemos aí um atraso muito grande com o termo teológico, com os seminários teológicos, e isso, infelizmente, acarretou muitos problemas, tá? Para as Assembleias de Deus. Muitos problemas se acarretaram por causa disso. Nós temos a nítida certeza disso, tá, irmãos? Eu, como assembleano, nós vemos essa enorme falha, né, com os nossos queridos pioneiros. Né? Quando mudou? Em 1971. Né, foi aprovado os seminários teológicos na Convenção Geral. Em 1971, o pessoal já sabia que os seminários eram um seminário sério, o IBAD, o IBP, né? Então eles aprovaram na Convenção Geral os seminários teológicos. Tá? Então nós temos de 1910 a 1971 um atraso muito grande a respeito do termo teológico, dos seminários teológicos. Como eu falei, acarretou muitos problemas, né? E nós vemos aí muitos problemas a serem acarretados por falta de ensinamento teológico. Tá, irmãos? Por quê? Porque na Suécia estavam deturpados, os missionários chegaram ao Brasil, não queria que acontecesse aqui no Brasil o que aconteceu na Suécia, mas infelizmente aconteceu, e nós vemos seminários aí que não vale nem a pena você entrar, tá, queridos? Porque vai deturpar a tua mente, são seminários que irão desqualificar a palavra do Senhor, mas nós temos uns seminários sérios que acreditam na palavra do Senhor. Dentre esses nós falamos do IBAD, do IBP, entre outros, né? Então procure um seminário sério que vai te ajudar muito, tá, meus queridos irmãos? Então nós temos aí, basicamente, de 1979 a 2020, nós vamos fazer o que? 50 anos, né, de seminários teológicos. Né? Foi um atraso muito grande, mas graças a Deus hoje nós temos muitos homens de Deus, teólogos, como Ezequias Soares, Douglas Batista, Ciro Sancher, César Moisés. Nós temos também o nosso querido Gunaberg. Nós temos muitos teólogos, né, que têm nos ajudado muito a acreditar mais na palavra de Deus e têm acrescentado muito aos nossos corações, tá bom? Principalmente os teólogos assembleanos, os teólogos das Assembleias de Deus, pela qual faço parte, então por isso falo da Assembleia de Deus, tá bom, meus queridos? Quero novamente agradecer os irmãos que ficaram até agora conosco, que Deus abençoe a todos. Desculpa ser um pouco longo, mas foi por uma boa causa, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, se inscreva no canal, dê o seu like e nos ajude aí a falar da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.